Resenha de Boleiro, com Leandro e Thiago Reis. E a resenha de boleiro deste domingo, Leandro com outro grande convidado, e esse você conhece da posição, conhece a pessoa e é um ídolo eterno do Cruzeiro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Thiago. Esse é meu amigo. Irmão não, que ele é mais velho, mas posso chamar de tio. Pai não, mas posso chamar ele de tio. Referência para muita gente, maior ídolo da posição do Cruzeiro. Então o nome você pode dizer aí, Thiago. Raimundo Nonato, meu querido amigo Nona. Ô Nonato, que alegria te receber aqui na resenha de boleiro, viu? Que é isso, Thiago, a alegria é toda minha estar aqui com você, com o Leandro aqui, né? Nós somos lá do... Quer dizer, o Leandro é carioca, mas se criou lá na Bahia, né? E é uma satisfação aqui estar participando do Papo de Boleiro. Nonato, eu achei muito legal a declaração. Eu já iria perguntar isso ao Leandro e ele já se colocou na condição de que você é o maior lateral da história. Achei muito legal da sua parte, Leandro. Leandro fez parte de um grande time da Tríplice Coroa, mas o Nonato, Libertadores, Copa do Brasil, uma história muito bonita, tanto é que você se fixou em Belo Horizonte, né, Nonato? Realmente eu tenho uma história muito legal, né? No Cruzeiro foram 8 anos, 14 títulos, vesti na camisa do Cruzeiro. Depois, quando eu encerrei, vim trabalhar, trabalhei mais 5 anos nas categorias de base. E o carinho que o torcedor cruzeirense tem comigo, mineiro no geral, né? Aonde eu vou, graças a Deus, sou muito bem recebido. Leandro, achei bacana a sua colocação. Não, Thiago, eu sempre sou a favor de você homenagear e você tiver que falar, você tem que falar para a pessoa em vida. E o Nonato, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo que foi uma referência, é uma referência que ele está vivo aí. E 8 anos. E uma posição que teve você, que teve Sorin, né? E o próprio Nonato. Isso, e 14 títulos, capitão. Então acho que nada mais justo do que falar, e eu acho que para muita gente ele foi o maior da posição, sem dúvida. Nonato, tendo feito então todas as deferências justíssimas, merecidas, vamos entrar na resenha, Leandro? Tem que entrar na resenha. Isso aí tem muita, viu? Capitão, né? Capitão tem. Aliás, nessa de capitão, se eu não me engano, foi o Cleison, falou o seguinte: Thiago, você pode perguntar pro Nonato. Teve uma época no Cruzeiro, ele, claro, não quis falar o nome do treinador, quem escalava o time era o Nonato. O Nonato e o Renato Gaúcho. O treinador dava o coletivo, o Nonato pegava o treinador, o Renato Gaúcho levava no canto e falava assim, ó, vai jogar esse, nós precisamos desse. Era mais ou menos assim, Nonato? Não. Na realidade, na época do Renato, que foi em 92, eu só ficava dormindo, cara. Eu ficava no quarto, eu e Luiz Fernando. Aí eu, tipo assim, não sabia de nada. E o treinador era o Jair Pereira. Aí, tranquilo. Quando foi em 95, o Jair Pereira voltou. Aí, 11h30 da noite, o Jair batendo no quarto. Aí o Luiz ia lá, abria. Aí eu fui e perguntei pro Luiz, ué, Luiz, por que o Jair agora bate no quarto 11h30 falando que tá na hora da gente dormir? Antigamente ele não fazia isso, ele... Fazia, só que quando ele chegava lá, você já estava dormindo, entendeu? A diferença era essa, né? A gente ficando mais velho, vai demorando a dormir, né? Aí depois que eu fiquei sabendo, Roberto Gaúcho ficava no quarto com o Renato, aí o Jair Pereira lá para meia-noite, mais ou menos, ia no quarto do Renato, né? Aí falava, ó, aí na época tinha o time titular, no meio jogava o Luiz Fernando, e tinha o Cleison, que estava numa fase boa. O Cleison tinha chegado 1 ano antes, aí o Renato, não, mas quem tem que jogar é o Luiz Fernando. Aí quem jogava era o Luiz Fernando. O protegido, o Renato segurava. Lógico, aí o Jair, o que o Renato pedia para fazer, ele fazia. Leandro, eu já rolei a primeira bola para ele. Não, tô falando do Cleison. O Cleison mesmo falou uma história do Nonato que ele é muito grato, né, ao Nonato. Ele chegou novo e o Nonato sempre abraçou, ele tem maior gratidão pelo Nonato. Só que teve um episódio, negócio da festa lá em Sabará, né, se eu não me engano. Essa ficou famosa, do Macalé, né? Lopes, a festa do Macalé, isso. O Antônio Lopes deu suspensão para alguns jogadores e o Cleison estava incluído. Acho que 5. Isso. Mas peraí, então vamos recapitular para quem não acompanhou. Teve uma festa em Sabará que o pau quebrou.
Foi isso, Nonato? Era aniversário do Macalé. A gente tinha feito um jogo treino lá em Joatuba. Aí a gente dentro do ônibus, aí eles comentando essa festa. Aí como na época eu era tranquilo, assim, não tomava meu chopinho, aí eu não fui. Aí no outro dia deu uma confusão lá, o Macalé tirando a roupa, a sunga, Ixi! andando num carro lá. E no outro dia, o Antônio Lopes e o Zezé suspensos. Só que aí, o Nonato foi e abraçou, falou com o Antônio Lopes, tipo assim, volta o garoto, pô, pode deixar que eu vou tomar conta. Voltou ele num jogo, acho que em Itabira. Só que ele vai e briga com o Pingo. É, isso foi engraçado. Ele ficou lá uns 5 dias afastado, né? Aí eu falei, não, o Cleiton é importante pro nosso time, eu vou ter que conversar com o Antônio Lopes. Aí fui no Antônio Lopes, aí, mas você tem certeza que ele não vai fazer mais nada de errado e tal? Eu falei, não, tempo, pode pôr. Vamos jogar lá em Itabira. Contra o Valério. Contra o Valério. Aí tá. Falta pro Valério, a gente toma o gol. Aí acho que a barreira abriu. Aí o Pingo ficou lá reclamando, gritando, não sei o quê. Aí terminou o primeiro tempo, entrou o Pingo. Depois chegou o Cleiton. No vestiário? No vestiário. Chegou, já foi pra dentro do Pingo, ele de chuteira de trava, caiu os dois no chão, uma bagunça danada. Aí o Antônio Lopes, você não prometeu que ele não ia mais fazer isso? Eu falei, não tem jeito, o Pingo foi mexer com ele. Fora do campo eu cuido, dentro do campo. Agora dentro do campo não tem como cuidar dele não. Mas isso é uma resenha que nunca tinha vazado assim, porque logo depois desse negócio a gente se reuniu e falou assim, ó, só tem a gente aqui. Se vazar aqui, foi algum da gente. E Não nunca vazou. vazou. Na época, então, essa é a primeira mão, a porrada do Cleiton e do Pingo. E foi logo assim, o primeiro mandato do Zezé Perrella. E quem bateu em quem? Que o Cleiton... Não, os dois se agarraram lá, chuteira de trava, caíram os dois, aí ficou Se eu aquela... bem conheço o Nonato, o Leandro falou, deixa eles resolverem. não, eu- Leandro, que a turma não deixa disso, Nonato, não, deixa eles resolverem Ah, aí. eu não fui lá não, ué. Vai Falei, meter o quê? bedelho, Eu vou né, me Nonato? meter, ué. O Nonato, campeão da Libertadores, aquele time também teve sururu pra danar, né? Teve aquela saída, a troca de capitão, né? Inclusive, que você estava participando ativamente. A troca de treinador, depois de já campeão com o Autuori. Na realidade já teve logo no início, né? A troca do Oscar pelo Paulo Autuori, né? Porque naquela época quem começou foi o Oscar. O Oscar teve um jogo lá em Divinópolis contra o Guarani. Aí depois nós tivemos um jogo contra o Grêmio, que nós perdemos no Mineirão. Aí na mesma semana o próprio Oscar pediu para sair. Aí veio o Paulo Autuori. Aí a gente conseguiu. Aí ganhamos a Libertadores. Só que ali, Thiago, o que aconteceu mesmo com o Paulo foi o seguinte. Foi o ano que teve aquela Copa Centenária. 100 anos do Mineirão. Isso. Você lembra? Aqui em Belo Horizonte levei o Milan. Em Belo Horizonte. Veio o Milan, veio um time de Portugal. Cruzeiro Benfica, Milan, Cruzeiro e Isso. Atlético. Cruzeiro e Atlético. Só que a gente tava jogando na Libertadores. Então o Paulo botava o time em reserva para jogar essa Copa Centenário. E o falecido nosso zagueiro lá, o Moraes, ele não gostava, ele queria que jogasse as duas titular. competições com o time titular. E o Paulo não jogou. Aí ele questionou a nossa campanha na Libertadores. Porque realmente, se você for pegar, nós perdemos os 3 primeiros A primeira jogos. fase passou no susto, E né? ganhamos os 3. Aí passamos. E as outras, foi assim, a gente perdia fora de 1-0, ganhava em casa 1-0, ia pros pênaltis, deixava com o Dida que o Dida resolvia. Aí o Moraes, numa reunião lá entre eles, né, com o Zezé e tudo, aí ele questionou a campanha. Aí o Paulo Autuori, nossa final foi na quarta, na terça-feira reuniu a gente e falou, ó, independente de ser campeão ou não, depois do jogo amanhã eu não sou mais treinador do Cruzeiro. Isso antes Entendeu? do jogo? Na terça-feira, antes do treino. Que ele reuniu isso? nós jogadores, só nós. Isso né? já dá um choque na turma. Não, Vocês não pensam, esse cara tá de sacanagem, não vão ser campeão e ele vai largar a gente Não, aqui? imaginando, todo mundo pensando isso, cara. Aí, mesmo
Ele fez mesmo. Terminou o jogo comemorando e tal. No outro dia ele foi lá Rua. só se despedir da gente. E foi um baque, porque esse time tava se preparando, aí você foi com Borussia, né, Japão, o sonho inteiro de um país, né, aquela época, como é hoje também, o Mundial, né, você espera o ano inteiro, se programa, o time vai mais cedo, isso dá uma quebra toda na programação. Eu lembro que o Cruzeiro trouxe o Donizete, né, correu pra trazer. Trouxe o Donizete, trouxe o Bebeto, trouxe o Gonçalves e trouxe o Alberto, esse Alberto Lateral Valentim, direito, né? Alberto Valentim. Mas o Alberto foi o único que não jogou, né? Porque na lateral direita era o Vitão. Aí o Vitão, a gente foi brincar com ele lá, que... Olha lá, o Alberto, não sei o quê. Aí o Vitão só gritou de lá. Ele não é doido não pra me deixar no banco, não, que eu vou pra cima dele. Entendeu? Aí eu acho que o Alberto só não jogou por causa dele. O Alberto Loqueiro, vou trombar no vida, deixa pra lá, né? Agora, quebrou a programação toda, né? Você tá ali com um grupo fechado, preparado. Por mais que eram jogadores de extrema qualidade, né, Leandro? Mas eu fui campeão com você, agora na do filé, Roemos, Libertadores, Sport Cristal, rodamos essa América toda, na hora do Japão, do filé. Vem a turma de fora? E outra coisa também que quebrou muito o nosso elenco, né? Que assim que a gente foi campeão, perdeu o Paulo Autuori, aí perdeu o Palhinha foi pro um time lá da Espanha, e veio o Nelsinho. Só que aí o Nelsinho veio com outra filosofia de jogo totalmente diferente. Porque nessa Libertadores, a gente jogava com Ricardinho e com Fabinho, com Palhinha, Marcelo Ramos, Cleison aqui e Elivelto aqui. Só que quando a bola saía aqui, o Cleison era ponta direita para marcar e o Elivelto entrava aqui para dar o suporte ali. Dar um suporte e deixasse o lateral direito jogar. Uhum. Se saísse aqui pelo lado do Elivelto, mesma coisa. O Elivelto vinha pra cá, o Cleison virava cobria. como fosse um quarto homem. Aí o Nelsinho quis jogar totalmente diferente. Pode deixar os laterais atacados, não tem problema. Não tem Deixa problema. vir. Aí foi. Foi 2 vezes na linha de fundo e tuf. A gente foi só tomando porrada. Conseguimos sair do rebaixamento no último jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Se a gente tivesse perdido, a gente teria caído para a segunda divisão. Ia pro Japão na Série B do Brasileiro. Isso aí. Aí, para acabar de completar, vieram os 4 jogadores. Aí, o Dida, eu, por exemplo, imagine só, o Dida. O Dida faltava 15 dias, ele não sabia se ele ia viajar ou não. Porque podia... Porque ele não tinha soltado a lista, assim, não tinha falado com ninguém. Não tinha o time, não tinha nada. Né? Não tinha nada, entendeu? Aí é tanto que... Né, para surpresa, ele não levou o Wilson Gotardo nem na relação. Que era o capitão do time, era uma grande liderança. Na Libertadores. Era uma grande liderança. Leandro, mais resenha? Tem resenha, claro. Outra pessoa também que é nosso amigo também, Marcelo Ramos também. Marcelo tem 2 histórias bacanas com o Nonato. Ah, é? Tem. E geralmente as do Marcelo são pesadas. Não, mas essa é de gratidão também. Sim. É de gratidão. Se eu não me engano, acho que ele estava jogando na Holanda. Isso. E aí ligava todo mundo pra ele, presidente, diretor, pra ele voltar. E ele falou, não vou voltar, eu quero permanecer na Europa, não quero vingar aqui, eu quero ser emprestado aqui. Mas aí quando o capitão ligou, ele falou, capitão, tô voltando. E voltou por causa do Nonato. Você tinha essa liderança, Nonato? Você mexia mesmo no time? O presidente falou, Nonato, tô precisando de um atacante aí, dá uma ligada lá, dá uma apertada. Você fazia esse papel? Fazia. Eu era um cara assim muito... Por exemplo... Para discutir bicho, não tinha esse negócio, vamos sentar 5, 6 jogadores, não sei o quê, sentar com o presidente, sentar com o supervisor, com o Beneci, né? Eu reunia antes com o grupo, gente, vai começar o Campeonato Mineiro. O que é que vocês estão pensando de bicho? Aí eles falavam lá um valor. Vamos dar um exemplo. 500. Aí eu falava, isso aí sem chance. Isso não vai ter pro Campeonato Mineiro, não vai ter. Você 500, já sabia a realidade do clube. 500 não vai ter. O mínimo. Aí os caras, vamos ver um mínimo aí e tal, não sei o que. Aí a gente fechava assim, 300, beleza. E o César chegava no treino, terminava o treino, eu
Saí assim, Já é direto na sala do presidente. nada, debaixo da árvore, mesmo conversando, ô presidente, vai começar o Mineiro, e aí? Vamos definir o bicho. Ele, vamos, sei o que é que vocês estão pensando? Eu falei, não, vê aí o senhor. Aí ele lá, 400. Eu falei, presidente, se eu for com uma proposta dessa aí, os caras, sem chance, velho. Aí ele falou, você está pensando em quê? Eu falei, uns 600 tá bom. Ele, não, aí é demais. Aí eu acabava fechando pelos 500, que os caras tinham. Aí no outro dia eu já chegava e já falava, fechado. 500. Bicho, 500. Quer dizer... Você virava santo no vestiário, Deus, lógico, era o que ele pelo amor de queria. Deus. Aí essa do Marcelo foi isso, né? Um bocado de time querendo o Marcelo e o Beneci tentando ligar e nada e tal. Aí eu descobri o número do telefone do Marcelo, liguei lá da sala do Beneci, aí falei. Aí o Marcelo, não, capeta, eu vou. Tranquilo. Aí, quanto vocês acham que eles vão me pagar aí? Aí eu falei, quanto você quer ganhar? Aí eu te liga aí daqui a pouco. Aí eu mesmo conversava, Mas você ajudava mais o clube ou ajudava o Marcelo? ajudava mais o jogador. Não é? O cara voltou por causa de Pô, você, né? O cara voltou por causa de mim. E se hoje não é tem assim, como. mas você já tinha 20% aí, viu, Marcelo? Marcelo devia assistindo, tá devendo esses 20% aí dessa negociação, né? Que apertava e o capitão foi lá e resolveu o problema. Não, nossa, eu resolvia coisa demais, Thiago. E com o Beneci, como é que era a relação? Não batia de frente, não? Não, eu e o Beneci, graças a Deus, a gente sempre se deu muito bem. Ele tem o maior respeito por mim e eu tenho o maior respeito por ele. O problema, assim, quem não é muito fã do Beneci são aqueles caras que não era, tipo assim, 100% profissional em termos de horário. Anda fora da linha. E andou fora da linha com ele e tá bom. Eu nunca cheguei atrasado. Meu horário tava lá. Era o primeiro a chegar, primeiro no treino, fazia tudo, então tava bem com o Beneci. Direitinho. Sempre se deu bem com ele, nunca teve problema. Sempre. Nunca, Aliás, nunca. com esse seu espírito de liderança e com o treinador, também dava sempre bem? De vez em quando você dá, pera aí, chefe, ela tá chegando aqui agora. Não, até que eu me dava bem também, entendeu? Um treinador inteligente, né? Sabe que você é o líder, já chega e já chama aqui, né? Igual o Jair Pereira, me dei super bem, sou amigo dele até hoje, o próprio Pinheirão. Aí os caras contam muito uma história do Pinheirão, porque uma vez ele foi escalar o time. Aí ele botou aqueles botãozinhos assim, aí botou o goleiro, lateral direito, tal, zagueiro, quarto zagueiro, lateral esquerdo, o volante, os 2 meia, os 3 coisas. Aí ele teve uma hora que ele foi mexer, ele já estava numa idadezinha assim, aí ele, não, porque, você tem que fechar aqui, porque você sabe que o Nonato sobe muito aqui, né? E tal. Aí também. Aí daqui a pouco ele se embananou, aí ele me procurando aqui Cadê na o lateral Nonato? e eu não tava. Aí eu tive que levantar e falei, não, professor, aqui, esse cara fechou pra cá e eu tava aqui, E agora eu tenho que voltar. Você Aí todo mesmo mundo. recolheu. Eu mesmo tive que ir lá e. Ele tava escalando o time no futebol de botão e de repente ele perdeu o seu botão, foi Ele embora, o entendeu, Nonato foi embora. Aí não teve jeito. Leandro, A outra do Marcelo, que marcou muito o Marcelo, o Nonato pode dizer, foi na final da Copa do Brasil, né? 96, Em 96, isso é. lá no Parque Antártica. aquela história Isso. maravilhosa do Palmeiras fantástico Mas só que e o eu não Cruzeiro sabia- Zebra. Mas só que eu não sabia. O Cruzeiro Zebra, a imprensa toda bateu Isso. no Cruzeiro e o Nonato acabou a preleção do treinador Isso é. e o Nonato. O Marcelo não lembra se os jogadores ficaram, se os jogadores, a diretoria ficou, e você começou a perguntar na preleção, o Nonato começou a falar, olhando pro grupo, ô Dida, o Veloso é melhor que você? Não. Vitor, Cafu é melhor que você? Não. Marcelo, Luizão é melhor que você? Não. Eu não acho o Júnior melhor que eu sou melhor que o Júnior. E aí, os caras entraram Dali a na mil. turma explodiu. Aí dali os caras, vambora, porque queira, não queira, realmente, vamos dar um exemplo assim, se a gente for fazer uma análise assim, friamente, o Palmeiras era Era a seleção, na super seleção time, brasileira. tá. Beleza. O Cafu foi na seleção, não foi? Foi. O Vitor também foi. Foi. Entendeu? O zagueiro do Palmeiras, que eu acho que era o Claudão, esse eu acho que nunca foi. O Gelson Baresi já tinha ido. Já tinha Copa do Mundo. Entendeu? O Célio Lúcio, tudo bem, não tinha ido. O Amaral foi seleção. O Ricardinho também foi.
Entendeu? Então, se você for analisar assim, aí eu fui só perguntando. Né? Eu falei, aí os caras, não. Eu falei, então vamos pra dentro. Entendeu? Só que assim, 5 minutos de jogo a gente já toma 1-0, eu só pensei. Né? Que porcaria que eu fiz no vestiário. Esses caras Pra aqui. que eu fui falar isso, rapaz? Mas graças a Deus deu tudo certo ali. E a gente conseguiu empatar logo em seguida ali com um erro ali do Amaral. E saiu de uma jogada que o Levi nem tinha ensaiado aquele escanteio ali, palhinha com o Roberto Gaúcho ali. Nem tinha ensaiado. Mas aí o Amaral acabou falhando ali, a gente acabou empatando e no finalzinho o Marcelo fez aquele gol. E essa relação com o Levi? O Levi ficava na beirada. O Levi tinha mania de comentar, ele virava, Ele comentava conta o uma jogo. do Levi, ele conta uma do Levi. Qual que é? O time todo lá, o time todo no campo. Cadê o Levi? O Levi chegou, cara, a primeira vez e tal, aí nós estamos lá, todo mundo no campo lá já para começar o treino, não sei o que. Aí, cadê o Levi? Nada. Aí, lá vem ele atrasado de uns 30 minutos, 40 minutos. Aí eu entrei lá na sala dele e falei, ué, professor, tá todo mundo te esperando lá pro treino começar. Você que é o treinador chega atrasado, que direito você vai ter que falar se amanhã ou depois outro cara chegar atrasado? Mas eu sempre me dei muito bem com o Levi. Pô, mas você deu essa dura nele, ele falou o quê? Não falou nada. Não. Já tô indo. Cara, Aí os caras falam que o Levi tá gagá agora, que o Levi já era desligado, era na dele, né? Sempre na dele. Eu encontro com ele, a gente fica conversando, eu fico lembrando das conversas assim, ele fala, Nonato, você lembra de tudo, cara? Eu lembro e tal. Super gente boa, tranquilão. Até hoje me dou bem com ele, entendeu? De vez em quando a gente sai junto aí. Quem não vai se dar bem com o Nonato, cara? E com o Levi também, né? Não tem como não se dar bem com o Levi, né? Não, o Ramon Menezes não deu não, agora que eu lembrei. Não, mas é porque, tipo assim, a pessoa confunde. É aquela história, pisou fora da linha também, não tem jeito, né, Renato? Um exemplo, tem outro cara também, sem ser o Ramon, nessa penúltima passagem dele também. Com quem O Ronaldinho Gaúcho chegou com 3 dias, olha, pá, Ronaldinho, pode caçar seu rumo. Porque eu fiquei sabendo, né, que teve um dia que o Tardelli chegou atrasado, aí o Levi só falava assim, ó, com o preparador físico, já pega ele lá, já leva pra musculação lá, pra academia, dá um treino pra ele. Não quero nem ver a cara dele. Nem ver a cara dele, beleza. Aí os caras lá, o grupo falou, eu quero só ver no dia que o Ronaldinho chegar atrasado pra ver o que é que ele vai fazer. Aí passou lá uns 15 dias, o Ronaldinho chegou atrasado, fez a mesma coisa. Mandou ir direto pra academia. Não precisa nem pisar no campo. Não tem esse negócio, não. Ele trata todo mundo bem, mas na hora do vamos ver, respeito, com horário, com companheiro, com ele não tem essa, não. E é por isso que tá no futebol até hoje com grande competência, né? Verdade. Mais uma, Leandro? Não, tá bom. Foi bom demais a resenha, bom né? demais a resenha. Na verdade, Nonato, essa intenção de te trazer dos ex-jogadores, de quem fez a história, é mais uma homenagem, sabe? É para que o torcedor, muita gente agora, né? É difícil falar isso. Eu vi o Nonato, cansei de ver grandes jogos do Nonato, mas nós já temos algumas gerações com 15, 20 anos que não tiveram a oportunidade de ter te visto. E talvez essas novas gerações hoje, com tanta tecnologia, com tanto telefone, para videogame, às vezes não param um pouquinho, né? E vê a história do Cruzeiro. Deixa eu ver um vídeo aqui do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Deixa eu ver quem era o Nonato. Então a ideia de te trazer é para te homenagear, para exatamente exaltar a sua história, de tudo que você fez com a camisa do Cruzeiro, de tudo que você representa como ídolo eterno do Cruzeiro e mostrar para essa galera que tá ouvindo agora a Itatiaia a sua importância e a sua trajetória dentro do Cruzeiro, viu? Na verdade é uma homenagem a você, até mais do que uma resenha. Eu gosto muito, né, Leandro? O Leandro sabe disso, eu gosto de trazer essa turma para mostrar se hoje essa turma tá brilhando aí, se o Cruzeiro do Thiago Neves tá voando, do Rodriguinho, muito se deve ao Nonato, que lá atrás roeu o osso e fez o Cruzeiro gigante como é hoje, viu, Nonato? Parabéns. Que isso, obrigado. Eu que agradeço aí pelos elogios. E, tipo assim, você falando dessa geração, né? O Cruzeiro da década de 90, ele ganhou só 2 campeonatos. Quais? Entendeu? Mineiro. Não, da década, mas em 97 ganhou a Libertadores, década de 80. De 80. Isso, aí 80. De 90
De 90, não lembro. Eu não lembro nenhum ano que a gente. Passou sem ganhar um título. Até 97. É. Ganhou tudo. Tudo. Em todos os anos a gente ganhava um ou dois títulos. E aí se entendeu? constrói a torcida. Então né? aí, por exemplo, já teve as 2 primeiras Supercopas, né? Sim. Aí teve a Libertadores. Aí quando o Cruzeiro começou a ser reconhecido internacionalmente, assim, entendeu? Essa coisa da Mas La é muito Bestia bom. veio desse time de 90, que ia na Argentina e batia de frente com o River Plate, com o Boca. Hoje o Cruzeiro tem esse respeito, como você bem colocou, muito se deve ao trabalho de vocês na década de 90. Leandro, o maior lateral da história, então? Esse aí, Raimundo Nonato. Foi boa a resenha? Ótima resenha. Mas ele corria, eu chamava ele direto pra vir. Ele corria, não, deixa pra mim mais um pouco, deixa mais um pouco. Mas aí pegamos ele e homenagear, né? Semana passada foi aniversário dele também, então foi bom, foi legal, a resenha ótima mesmo. Isso aí é meu amigo e sempre vai ser meu tio. Continua morando em Belo Horizonte, tá trabalhando na Assembleia, né? Isso aí. E aniversário foi no sábado e fui avô na sexta, né? Um diazinho antes, a primeira neta. Ah, é? Primeira netinha? Isso, é a primeira Então você neta. tá paparicando, como é que ela chama? Beatriz. Pô, quase você esquece o nome da neta, Nonato. Caramba, Nonato. É porque... Gelega, a primeira neta, você É conhece. porque eles lá, a menina nem nasceu direito, eles já botaram o apelido. O quê? Eles chamam ela de Bia. Quer dizer, Ah, na realidade o nome dela É Bia. é Beatriz. Mas você já chama de Bia. Não, eles lá. Eu achei que chamo você. de Beatriz. A hora que você falou que era pra ele, eu falei, Nonatinha? Já tô chamando ela de Nonatinha? Não, né? É Bia. Que Deus abençoe. E daqui a alguns anos você vai mostrar pra Bia essa entrevista pra ela saber quem foi o vovô dela, tá bom? Beleza, tranquilo. Saúde e paz pra você, viu, Nonato? Valeu, um abraço, obrigado, hein? Leandro, domingo que vem o outro grande convidado, né, velho? Só fera aqui na resenha de boleiro, Tiagão. É isso, gente. Valeu.